isto é um bocado egoísta o que eu vou dizer, mas muitas vezes se tiver de lutar por alguma coisa, ou por alguém, ou por um grupo, eu luto. Mas às vezes eu tenho que pensar mesmo em mim. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Sumo de Laranja. Hoje temos um convidado muito conhecido entre os madeirenses, temos o Duarte Nunes, é verdade? Seja muito bem-vindo aqui ao Obrigado. Nosso podcast. Bem, aqui para nós começarmos, em 30 segundos, quem é o Duarte? Quem é o Duarte? Olha, em 30 segundos. O Duarte é um rapazinho que nasceu em 1980, já está cá há 42, quase 43 anos, teve vários trabalhos até aos 29 anos, depois ingressou no curso profissional da Artes e Espetáculo / Interpretação, é assim que se chama o curso. Esse curso durou 3 anos. Foi aí que eu conheci um dos membros dos Quarto Litro, fundador, que é o Luís Paulo. Ele convidou-me a entrar no grupo e até o dia de hoje faço... Mantém-se firmes e fortes. Sim, nós temos já 15 anos de Quarto Litro, quer dizer 16. Já são uns dias, Já são os dias. O ano passado celebramos os 15 anos e vai-se ver até onde é que vai, não é? E já fazes parte dos 4 litros há 13 anos. Exatamente, 13 anos. porque só entrei em 2010. A primeira atuação que eu fiz foi no âmbito teatro, que é feito pelo TEC, o Grupo Teatro da Camacha. Foi a primeira vez, o meu primeiro vídeo foi Os Homens da Banana. Foi aí que nasceu a personagem Crispim. Foi a primeira personagem. Que as pessoas adoram, os madeirenses adoram. Sim, eu já fazia aquilo. As minhas personagens são baseadas em pessoas que eu conheço. É a inspiração das personagens. Toda a tua volta tem personagens. É E então basta só olhares e dizes. Ok, portanto, o Crispim, o Vinho de Piro, a Soraya, tudo fonte. Aqui, qual é a assim, inspiração? O Crispim é baseado numa pessoa que eu conhecia do Palheiro Ferreiro, porque eu vivi 26 anos no Palheiro Ferreiro. Quer dizer, eu digo sempre Palheiro Ferreiro, mas na verdade não era o Palheiro Ferreiro, era o Caminho dos Pretos. Só como está ali na fronteira, dizia sempre Palheiro Ferreiro. Era baseado num homem de lá da zona, só que eu nunca uso o nome das pessoas. Crispim foi por causa de um jogador que jogava no 1º de Maio, na altura, que chamava-se Crispim. E eu gostava daquela sonoridade de Crispim. E, opa, sempre que eu fazia textos ou que eu escrevia alguma coisa, o personagem era o Crispim. E daí a primeira personagem ter o nome de Crispim. Depois a Soraya, por exemplo, Pronto, eu tinha umas primas, 2º ou 3º grau, que eu de facto não conheço, que de vez em quando me encontravam e diziam: prima, então, já não se cumprimenta. E eu tentava ver quem era aquela pessoa, mas não estava a ver. Sou tua prima, sou filha de não sei quem, não sei o que mais. Tá bem. E então essa parte do não se cumprimenta, os olhos tortos elas não tinham, mas... Claro, depois vocês gostam, vão buscar as diferentes pessoas e depois aumentam os defeitos. Sim, eu pego na voz de um e nas características do outro e junto, e é assim que eu vou criando as minhas personagens. Mas, basicamente, por exemplo, há uma personagem que eu faço que é o Bonifácio, que eu não conheço. Portanto, era um rapaz que estava comigo no curso, que ele dizia que era o apelido do gajo era o Sofia. E o gajo falava assim, estás a perceber? Só que eu criei a personagem através dele, mas nunca conhecia a verdadeira pessoa que fazia, que tinha a voz assim. Ou seja, assim um bocado conversas assim, fora do normal. E então, as minhas personagens vão sendo criadas sempre... É sempre com base em alguém. Todos do grupo é com base na inspiração de alguém. Como é que vocês vão ter inspiração? E eu faço assim. Por exemplo, aquela senhora que eu chamo a Valquíria, que é a senhora das licenças. Que é, tá bem aqui, não. Isso é baseado numa pessoa que eu conheço, que
fala assim, é muito, tá bem, minha querida, tem paciência, é assim aquela voz. E as pessoas identificam nos próprios vídeos, as Sim, pessoas, isto parece realmente aquela pessoa ou esta. e nós temos uma frase que é o não aqui quero saber da tua vida. Portanto, Típica, não é? há muita gente que diz isso, faz-te 50 perguntas e depois diz, depois não ninguém aqui quer quero saber da saber. tua vida. Exatamente. Por acaso vocês têm um vídeo engraçado que é no momento do Rally Vinho Madeira, que são os vários tipos de pessoas a ver o rally. Tem aquelas pessoas que é bem longe, ou longe do Eu sou perigo. esse. Eu sou esse. Ok, mas é isso, às vezes as pessoas, bem, realmente eu conheço alguém que é assim, ou aquelas pessoas que vêm muito perto, as pessoas que vão lá só para beber, portanto é isso o bom de nós depois E eu conseguirmos. antigamente era aquele gajo que ia ao rally, mas só via a prova da tarde. Me levantar de manhã para ir não ver o era rally. bem- Tipo, eu ia acampar e depois, pronto, à noite Era produtivo. era produtivo e depois chegava de manhã e dizia, pá, vai-se ver o rally e passa agora às 8. E eu, não vai dar. Eu só ia à tarde. Epá, Sim, eu sim. ia só por. Não Só por sou. dizer. Eu sou muito fã de futebol. Rally até gosto, mas. Mas não Confesso é que bom. o meu. O maior gosto é mais É futebol. Não, Não, mas os próprios vídeos são engraçados por causa disso, das pessoas identificarem sempre de onde é que vem a fonte de inspiração e obviamente que amplificam nós aqui temos também que eu vários tipos de pessoas no trabalho. Exatamente. Mas vocês sentem, por exemplo, a ironia, aqui o humor, caracteriza muito a sociedade. Vocês sentem que ao longo do tempo houve aqui uma alteração das referências sociais, as próprias pessoas foram mudando ao longo do tempo, o conteúdo que vocês criam atualmente é muito diferente do conteúdo que criavam antes. Porque nós já fazemos. No início era tudo muito rural. Aliás, isto partindo do princípio que temos que ver que pelos quartelis já passaram 9 pessoas. Sim, sim. E das pessoas que estavam de início só restam. Portanto, uns foram saindo, uns foram entrando e ficaram estes 4 desde 2011. E no início, aquilo começou na Ponta do Pargo, era tudo muito local, muito rural. Eu lembro-me quando nós começamos a fazer as primeiras atuações, nós só atuávamos tipo, praticamente da Calheta para lá. Era na Feijão da Ovelha, era na Calheta, na Baía da Calheta, era na Português, era na Ponta do Pargo. Depois é que começou-se a alastrar e nós usávamos um conteúdo muito rural. Hoje em dia temos atenção De ir buscar de buscar várias contextos. coisas e atingir mesmo. Que é assim, há pessoas que dizem que vocês é um conteúdo muito regional. Se vocês chegarem ao continente, ninguém vos percebe. Eu continuo a achar que é mentira. Eu não acho que isso seja verdade porque nós hoje em dia temos o cuidado de ter uma coisa mais, como é que eu dizer, mais universal, digamos assim. E temos esse cuidado também para atingir mais mais público. E depois, aquela barreira do sotaque que se diz que os continentais não percebem os madeirenses. Eu também tenho um bocadinho de dificuldade em perceber. E eu acredito que há pessoas que têm uma dicção muito difícil e isso não tem a ver com o sotaque. Porque tu tens madeirenses que nem tu às vezes entendes, não é? Portanto, isso não tem a ver com o sotaque, isso tem a ver às vezes com a dicção. Porque há pessoas que falam muito rápido não percebes nada do que eles vão dizer. E tu tens mesmo que pedir a eles para repetir, mesmo sendo madeirense e ele sendo madeirense. Estás a perceber? Porque eu tenho muitos amigos, por exemplo, do Porto, estou sempre a falar com eles, eles nunca me dizem o que é que disseste? Não percebo. Só se eu usar um termo, sei lá, que introduia, que eu não uso Sem termos diariamente, mas mais se disser é que madeirenses. introduia e estás caçoando, eles vão me perguntar o que é que eu estou falando, não é? Sim, como em cada região tem sempre os seus termos assim mais típicos de cada zona. Eu percebo que às vezes seja difícil. Eu, por exemplo, fui a São Miguel e fui assistir uma peça e tinha lá 2 atores que estavam a fazer um sotaque muito característico lá. Eu confesso que a dada altura tive de facto dificuldade em perceber porque eles também usavam termos deles e Vocês eu têm aí esse não cuidado conseguia de não apanhar. usar muitos termos aqui regionais ou é porque Quem? vocês Eles? fazem muito por improviso, vocês, os 4 litros. A gente já fez mais coisas por improviso Agora do que treina faz mais. hoje em dia. Não é questão de treinar, a gente tem um texto e às vezes nós temos eu escrevo mesmo um texto. Tu podes, isto é como as telenovelas, eles dão-te um texto. Tu olhas para ali
Dizes, ok, já sabes o que é que tu vais dizer. Não tens que usar necessariamente aquelas palavras, mas é aquele assunto e é aquela conversa que tens que fazer. Podes mudar uma vírgula, podes mudar uma palavra, podes... E basicamente é isto que a gente faz. Se surgir a oportunidade de meter alguma coisa a mais, a gente mete, estás a perceber? Mas a gente já tem as coisas. Antigamente íamos a zeros, Completamente livre. mas nunca numa peça. Nunca numa peça, desde que começamos a fazer peças de teatro, foi em 2011, em abril de 2011, nós íamos com um plano. E tínhamos esta situação 1, situação 2, era basicamente assim. E depois a coisa começou a evoluir. Todos tiraram formação da parte de teatro? Estes 4 sim. Okay. E estes 4, o Luís é o mais antigo do grupo, apesar de ser o mais novo do grupo. O Alex é o mais velho, com mais anos disto do que nós, porque o Alex durou, acho que foi a 4ª ou a 5ª formação. Eu sou mais velho em idade, mas mais novo no curso, porque o Luís estava no primeiro ano. O Luís entrou em 2007, o Bernardo entrou em 2008, eu entrei em 2009. E o Alex tinha entrado em 2004, para aí. Depois nós convidamos o Alex, que o Alex trabalhava com o TEF, e até hoje está... E até hoje mantém-se. Sim, com alguns altos e baixos, mas sim, como em tudo, não é? Mas ninguém acreditava há 10 anos atrás que nós nos íamos manter. E depois, há muita gente que estranha o facto de nós vivermos disto. Este é o nosso trabalho. É claro que nós, se me perguntares qual é a minha profissão, ainda te vou dizer que sou ator. Porque eu, na verdade, a gente faz de tudo. Sempre te imaginaste aqui no mundo artístico? Eu pensava nisso, mas é assim, eu desde miúdo que sempre fiz muitas imitações e imitar isto e imitar aquilo e via telenovelas brasileiras que antigamente só tínhamos RTP Madeira e víamos aquelas telenovelas, o Roque Santeiro, Pedra sobre Pedra, não sei se tu te lembras disso, não te lembras, não é? Não, era tudo. E imitava, ou ver filmes do Jim Carrey e tentar imitar, e o pessoal sempre disse. Sim, e as pessoas diziam, devias-te meter no teatro, devias ir para o teatro, E eu digo, um dia vou. E assim foi. E foi, não, mas eu entrei no curso com 29 anos, eu já tinha 29. E portanto, só a partir de um trabalho que eu tive, que eu detestava, eu disse, pá, não. Tem que mudar. Eu vou... Pá, e fui através de uma rapariga que estava no TEF, a Margarida Gonçalves, que na altura era a minha chefe no hotel. Ela disse que eu devia ir e ajudou-me na parte de entrar no curso. Falou com o Eduardo Luís. Eu fui às audições, fiquei lá. No início estava assim um bocado... Será que era bem isto? Porque eu já não... Fora dos ecrãs e fora dos palcos, és mais extrovertido e introvertido? Depende da situação. Mas normalmente sou extrovertido. Sim, uma pessoa... O Luís é mais calminho. É o mais calminho. É aquilo que tu vês nos vídeos não tem mesmo nada a ver com ele. Pronto, depende do dia. Mas gosto de estar muito... Gosto de estar no meu canto. Porque nós muitas vezes vamos criando estas imagens visuais, porque nós vemos vocês sempre na brincadeira, sempre muito animados, mas depois... É porque depois as pessoas pensam que nós somos... Que nós somos aquilo que eles estão a ver. Na rua, que estão a chamar Crispim, que estão a abordar assim as personagens. O Crispim, Soraya... Eu próprio, quando conheci, fiz uma piada sobre o Crispim, não é? Nós temos logo essa tendência. Mas não é o meu nome. E Crispim é só o nome de uma personagem. Porque ainda houve uma vez uma pessoa que disse, esse é o teu nome artístico. Não. Crispim não é o nome artístico. Ou como dizer, o Crispim faz bem de Soraya. Não, o Crispim não faz bem de Soraya. O Crispim é uma personagem, Soraya é outra personagem, o Bonifácio é outra personagem e por aí adiante. Tem personagem, é assim, as pessoas quando falam comigo dizem, para já há aquele que diz tu és o meu preferido. E eu digo sempre, eu não acredito, tu dizes isso porque eu estou aqui e se tivesse o outro dizias igual. E depois, quando falam por exemplo, da minha parte, ou das minhas personagens,
há uns que preferem o Crispim, há uns que preferem o Soraya, depois há uns que preferem uma personagem que eu já fiz há algum tempo, mas que eu antes tinha uma velhota, que era a tia Clarice, que é a que fala assim, mas já não faço há algum tempo. Há uns que preferem o Libório, que é um gajo que, pronto, vive com a tia, vive da mesada da tia. Mais dependente. É mais dependente e há pessoas que se identificam com aquilo Uhum. e, portanto, as pessoas têm personagens que preferem mais do que outras. E sentes que a própria evolução política ajuda aqui facilita ou dificulta o vosso trabalho? Na verdade, até nem usa muito. A gente não, para já não fala em nomes. É uma das coisas que a gente faz. Porque estamos no meio pequeno, não é? E não convém se dar mal com ninguém. Até porque não vamos ganhar nada com isso. Porque há pessoas que dizem assim, vocês deviam atacar aquele e dizer o mal daquele. E dizer... Não é o Faz vosso. tu. Se queres isso, faz tu. Não... A gente o que faz, às vezes, é, por exemplo, o João Aleixo faz o pessoal do governo, aquilo, mas não fala nomes, é o pessoal do governo. E as pessoas identificam-se às vezes porque conhecem alguém parecido àquele gajo, não é? Mas e a gente tenta. A política, quando acontece assim alguma situação, assim uma coisa caricata, nós pegamos nisso. Mas mesmo assim não usamos nomes. Mudamos o nome, fazemos a mesma situação, mas com o presidente do Caboclo. A gente, por exemplo, usa no Caboclo existe o barbesismo. Pronto, o presidente está lá, mas não usa. Porque também não ganhamos nada com isso. E nós não gostamos de nos meter muito na política, porque não presta para o nosso meio. Terá partido de alguém não é muito bom. Estás a perceber? Não convém. Política fazem os outros, nós fazemos a comédia. É isso que. Mas dentro da ironia, a ironia muitas vezes é uma arma política. O Alberto João usou a ironia durante muitos anos, durante todo o seu mandato. Sim. Achas que os políticos. Às vezes não era bem irónico, às vezes era mesmo Era direto, Sim. não era muito. Mas o que é que achas dos políticos usarem ironias no seu discurso? Achas que há consequências sociais de usarem ironia? E sinceramente hoje em dia não vejo muitos políticos usarem ironia, sinceramente. Não estão a perder um pedaço a classe. Não são mais diretos, não. E eu não vejo isso agora, estás a perceber? Acho que estamos muito fraquinhos a nível de. Não digo, eu digo até no contexto nacional, estás a perceber? Que eu acho que as coisas nunca tiveram tão más como estão agora. Está um bocadinho, vamos dizer a palavra bandalheira. E acho que é preciso mudar alguma coisa aqui. Não. Como está, não está bem. Não é? Depois, isto também, isto pegando o custo de vida que temos, acho que há muita gente também a se aproveitar disso, não é? Isto não é a guerra que paga tudo, nem é o Covid que paga tudo, há muito aproveitamento também, e é aí que se calhar alguém devia de intervir. Mas pronto, é como eu digo, eu, por norma não gosto de manifestar. Sim, eu prefiro. Isto é um bocado egoísta o que eu vou dizer, mas muitas vezes se tiver de lutar por alguma coisa, ou por alguém, ou por um grupo, eu luto. Mas às vezes eu tenho que pensar mesmo em mim. Porque eu no passado eu às vezes fazia certas coisas e imagina, eu estava num grupo que não concordava com alguma coisa. Eu dizia, temos de falar. Eu dizia, bora falar. E eu falava e depois dizia, vocês não acham? Ninguém falava. Quem é que estava mal? Era eu. Eu era o único que não gostava daquela situação e afinal. E eu então, a partir de um certo. Ok, eu. Começar a se desligar mal. Manter parece um pedaço egoísta, mas. Foi a maneira mas de não é. encontrar a perceber. o próprio equilíbrio, não é? Da própria Porque eu digo que, assim, Portugal tem muita corrupção. Mas eu acho que às vezes os portugueses merecem. Estás a perceber? Porquê? Eu dou o exemplo do futebol. Porque quando convém, a corrupção é benéfica. Se disser, ganhaste porque isto passa-se isto e assim, vocês, o teu clube é corrupto. Ninguém quer saber. Não é? Porque o do clube não interessa. Portanto, também é bom que é bom que te roubem também. Para tu veres o que é bom. Às vezes um pedaço assim. Os diferentes contextos e também como vocês têm aqui este lado
mais público, também às vezes guardar um pouco, porque também a nível dos públicos vocês atraem todo o tipo de público, todas as idades, não é? Sim, eu às vezes eu vejo as crianças, vejo os nossos vídeos, mas eu acho que as crianças gostam mais das músicas. Eu penso que é mais das paródias. Porque já vi crianças a ver uma atuação nossa e eles estão tipo. Desligada. Sim, não estão a perceber nada. Se for as músicas já ficam assim, mas até é como ver o Panda. Tá? ver se for uma peça de teatro, crianças, 5, 6 anos. Atraem todo o tipo de. A partir dos 5 anos já é bom. Ter Sim. E vocês são muito reconhecidos a nível aqui regional, mas também a nível nacional, a nível internacional também. Qual foi o momento mais alto da tua carreira? Muito mais alto. Acho que ainda está para ver. Sinceramente. Ainda não. Projetos futuros que tenham, então? Achas que vai ser num desses futuros? Olha, nós, internacionalmente, nós só fomos à Inglaterra e Jersey e Guernsey. Já são, não? Já fomos convidados para o Canadá, já fomos convidados para os Estados Unidos, já fomos convidados para a Austrália, já fomos convidados para ir a tanto sítio. E nunca fomos a lado nenhum. Porquê? Nós dizemos o nosso cachê, eles dizem que não sei o quê, caro, mas as viagens e tal. Eu disse, olha, eles dizem, vocês vêm pelo passeio. Eu disse, eu não vou pelo passeio. Eu não vou fazer 15 horas de viagem de avião, que eu detesto andar de avião. A verdade é que tu vais no avião e ficas assim o tempo todo. E não fazes nada, não posso ir à asa a fumar um cigarro. Não posso fazer nada disto. Se fosse num barco, uma pessoa ainda descansa e vai para ali, vai para lá. E eu não vou fazer tantas horas de viagem para ir a certos sítios para ganhar menos do que eu ganho aqui. Não vou. Não compensa. E não vou. E acabamos por nunca ir. Há tantos, mesmo artistas regionais que vão a tantos sítios e não sei, olha, se calhar são bem pagos para isso, mas connosco fazem. E digo que no futebol à paradinha nem está a choradinha, que é, fazem uma choradinha, não podemos. E eu disse, menos do que isto eu não vou. Não saio daqui para. Não sei. Não. E estão muito bem na região e são aqui muito Sim, agora a nível nacional, a gente já tentou, já fomos em 2019, já fizemos uma turnê, uma mini turnê. Começamos no Porto, depois fomos a Aveiro, Coimbra, Lisboa. A coisa resultou muito bem em Lisboa. Pode-se dizer que correu bem no Porto e em Aveiro. Não correu bem em Coimbra porque o espaço não era de facto o ideal para fazermos aquele espetáculo. Nem a altura certa para ir a Coimbra. Também não era a melhor altura para lá ir. Mas depois, fazer uma coisa destas acarreta muitas despesas. Depois temos as viagens que são um absurdo. Nós, o ano passado, para irmos à Praça da Alegria, em Abril, já depois da Páscoa, tivemos de pagar 1500 euros só para ir promover o nosso espetáculo. Para lá ir 5 minutos promover o nosso espetáculo. Está bem, temos o reembolso, mas precisamos ter aquele dinheiro para adiantar. E depois mais estadia, alugar um carro e tal. Se isto não for, se não tivermos um apoio, é difícil. Vamos lá perder dinheiro. Mesmo. O ideal para entrar no mercado nacional, depois eu estive a pensar, eu acho que é começar por abrir espetáculos de artistas que já têm mais nome. Tipo o Gilmário Vemba, não sei se sabes quem é. Um angolano. Não estou a ver. Conhece um comediante? Ok. Vou pesquisar o trabalho de casa. Gilmário Vemba. Ele está a bater muito agora. Ele tinha um grupo em Angola que era os Tunesas. Por acaso já o conheço há muito tempo. O Gilmário veio para Portugal e começou a participar no Pisa em Pé do Fernando Rocha. E a partir daí tornou-se conhecido e ganha o nome. E eu acho que muitas vezes não é dizer vou-me encostar àquele para eu ganhar um pedaço de espaço. Mas a gente precisa de um empurrãozinho. Na verdade, quando nós fazemos espetáculos lá no continente, incrivelmente não são madeirenses que nos estão a ver. Há muitos continentais que nos conhecem. Só que faltam. Prontos, quando vamos ao continente não estamos a jogar em casa. Não temos ainda bem os mecanismos para nos promovermos
Bem, o ano passado fomos o ano passado fomos só ao Porto e a Lisboa. E tivemos um azar muito grande no dia que fizemos a atuação no Porto. Porquê? Porque o Porto jogou com o Benfica nesse dia. E o Porto foi Andavas. campeão nesse dia. Ou seja, eu fui fazer um espetáculo no Porto no dia que o Porto foi campeão. O que é que vai acontecer? Ninguém está com cabeça Para ver para ver uma coisa coisas dos a quartos pensar no litros. futuro, não é? Hã? Ver aqui estas datas, o que é que corresponde, o que é que não corresponde para planear melhor. Não. Eu não conseguia Não dá a prever prever que era quando é naquele que dia é que o o Porto ia Porto. ser campeão. Até podia jogar com o Benfica. Mas não esquece. Mas Agora, coincidiu com a festa do título. E isso aí eu não consigo prever. essas datas, as pessoas focam-se logo no Sim, futebol. eu, não é? eu costumo dizer que é preciso sempre cuidado com não competir com futebol. Porque se é um jogo da Liga dos Campeões, ou um jogo muito importante, marcar eventos para aquele dia ou para aquela hora do jogo, É corres o arriscado. risco de ter menos gente na sala. Porque basta o pai de família dizer, não, hoje eu vou ficar em casa a ver a bola. E já não vem Já uns não 4 ou vão. 5 pessoas. Pá, não digo para ser sempre assim, mas para ter um certo cuidado com essas coisas. Esses jogos assim, Portos, Benficas e Ligas Não há Campeões, hipótese. é melhor estar quieto, é melhor, é melhor. Mas nós não conseguimos prever que isso ia acontecer, estás a perceber? Bem, Duarte, aqui para terminarmos, última pergunta antes de irmos para os Primeira Laranja. Qual foi o melhor momento, o momento mais engraçado em direto? Querem Arraiais, que muitas vezes é o vosso palco, aqui uma tradição típica madeirense. Qual foi o momento mais engraçado que já aconteceu? Engraçado como assim. Assim, não estavam mesmo a prever que ia acontecer. Mesmo com o próprio público. O momento mais engraçado para todos, menos para mim, Pode ser. foi de facto uma atuação que eu fiz na Camacha já em 2012. Foi uma atuação, por acaso, ainda bem, que estava escuro e a luz era de facto uma porcaria. E eu estava a fazer de Paulo Bento e os outros eram os meus atletas. Isto foi na altura do Euro 2012 e então era o Paulo Bento com os meus 2 atletas que estava a apresentar para levar à seleção. E o meu colega Luís deu-lhe na cabeça passar por trás de mim e me puxar as calças. Só que puxou tudo. E fiquei com qualquer coisa que não devia estar à vista, estás a perceber? Só que as pessoas não se aperceberam lá muito bem o que é que se passou ali porque estava assim um bocado escuro. E eu, como eu percebi, puxei logo. Toda a gente ri, e eu quem vi. Eu não achei muita graça, estás a perceber? Não, porque não estava esperando, estava. Mas eu vou achar a piada. Quando ver este vídeo, vá-se relembrar. Não há desse vídeo disso. Não há vídeo, ainda bem. Ainda bem que não há vídeo. Não há vídeo disso. Na altura não havia tanto. Há 10 anos atrás nem toda a gente gravava tudo o que via. E os telemóveis não eram tão bons como. Agora Não há ela tantas tem que- provas. Hã? Não há tantas provas. Não há. Pronto. E também eu tenho agora um projeto novo. Criei uma associação recreativa, cultural e desportiva de Bacos, Deus do Vinho, que pretendo fazer várias coisas, desde uma equipa de veteranos, cultura, eventos culturais, fazer provas de vinhos. A gente vai desenvolver. Tu vais acabar por ouvir falar. Vou ouvir falar. E se calhar ainda venho aqui falar sobre isso. Tu ias perguntar? Não, a nível de novos projetos, estavas aqui a explicar. Este é o meu brinquedo novo. Confesso E que vai é o meu correr bem. brinquedo. Vai correr bem. Sim, espero que sim. Vamos trabalhar para isso. Muito bem. Vamos então espremer a laranja, Duarte. Vamos primeiro a laranja. Vamos então. Este aqui, vou dizer várias palavras e se tu gostares é copo cheio, se não gostares é copo vazio. Vamos a isto? Se eu gostar é copo cheio. Se eu não gostar é copo vazio. Exatamente. A minha deixou-me. Copo vazio. Copo vazio então. Assim, no início era bom, mas... Já cansa. já chega. Já cantaram muitas vezes. Já essa tem 11 música. anos. Preciso ver. 1 milhão de visualizações também é obra, não é? Sim. Para aqui, para o contexto madeirense, é. Foi muito bom. E não é muito fácil. Toda a gente sabe Não é essa muito música fácil. de cor. Muito bem. Depois, Alexandre Ferreira, Bernardo Freitas, Luís Souza. Copo cheio. Copo cheio, Madeira. Copo cheio. És aqui fã da nossa região.
Sim, a nossa região. A única coisa que eu não gosto da Madeira é porque sobes muito e desces muito. É bom para treinar o cardio, Sim, não é? eu costumo dizer que se os descobridores chegassem agora aqui à Madeira, eles largavam isto da mão. Porque eles iam dizer: rapaz, larga isso da mão, tu sobe as tonas que tens que fazer aí, pontos e que larga isso, rapaz, tu gastas dinheiro aí que tu não imaginas. Mas é uma ilha muito bonita. E tem muita coisa boa para oferecer, compensa as coisas Não menos te boas. imaginas viver noutro sítio. Imagino. Por acaso imagino. E eu costumo ir a Bordeiros, porque tenho família lá. A família da mulher, mas por sequência a minha família. E gosto. Há sítios, eu às vezes vou à Inglaterra e digo, acho que não me dava aqui. Mas por acaso quando vou lá É um sinto-me sítio bem bom. lá. Mas gosto da Madeira, evidente. Eu já vivo aqui há 42 anos. Redes sociais. Make-up? Copo cheio ou copo vazio? Aqui redes sociais pessoais não Mas usas. o que é que tu... Se eu gosto ou Se utilizas, por exemplo, redes sociais pessoas. é copo vazio. Não. Eu devia usar mais, na verdade. Eu vivo muito pela rede social dos quarto litro, mas a minha eu mal toco. Pois, Eu aposto nunca um fiz uma momento publicação. Mas eu se calhar tenho que começar a fazer, tenho que começar a... Mas nunca promovedor. fiz, nunca me deu na cabeça de fazer. Alberto João Jardim. Um copo cheio. É um presidente que já nos manteve aqui durante muitos anos, muita evolução também da Fe- Madeira. Fez muita coisa boa, deve ter feito muita coisa má, não é? Mas tinha uma coisa boa que era que defendia muito a Madeira. E nisso não se pode apontar o dedo. Se fez coisas más, deve ter feito, não é? Como toda a gente, Como não toda é? a gente. E para terminar, podcast Sumo de Laranja. É um copo cheio. É uma boa iniciativa. Obrigada. Bem, obrigada aqui por teres aceito Nada, o nosso nada. podcast. Foi um prazer também conhecer mais o Duarte, conhecer mais a pessoa que está por trás destas personagens que tanto alegram os madeirenses. Obrigada, Duarte, e muito Nada. sucesso com Obrigado, todos os eu. novos projetos. Se calhar para a próxima estou aí outra vez. Verdade, bem. Muito obrigada a ti que estás a assistir ao nosso podcast. Coloca o teu gosto, que escreva os teus comentários e o que é que mais gostaste de ver neste episódio.